Enquanto o gabinete de guerra israelense analisa uma proposta do Hamas pelo cessar-fogo em Gaza, o premier israelense Benjamin Netanyahu aprovou um plano para agir na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Mais de 1 milhão de refugiados estão abrigados na cidade. Os detalhes com a nossa correspondente Priscila Yazbek, direto da Europa. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou os planos para uma ação militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. 1,5 milhão de palestinos se deslocaram para a região em busca de abrigo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira após uma reunião do Gabinete de Segurança israelense. O gabinete do primeiro-ministro também disse que as exigências do Hamas para um acordo para a libertação de reféns ainda não são realistas. Mas, em um sinal de avanço, afirmou que uma delegação israelense será enviada a Doha, no Catar. A mais recente proposta do Hamas prevê, em uma primeira fase, a libertação de mulheres, crianças, idosos e reféns doentes, em troca da libertação de 700 a 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo 100 que estão detidos sob pena de prisão perpétua. As informações obtidas pela agência de notícias Reuters foram confirmadas por fontes da CNN, que disseram que inicialmente 40 reféns israelenses seriam libertados e um grande número de prisioneiros palestinos. O Hamas diz que as negociações não avançaram nas últimas semanas por causa da rejeição de Netanyahu às suas exigências, que incluem um cessar-fogo permanente, a retirada total das forças israelenses de Gaza, o retorno dos palestinos deslocados para o sul do enclave, ao centro e ao norte, e a entrada de ajuda sem restrições. Países como Catar, Egito e Estados Unidos tentam mediar as negociações conforme a crise humanitária se agrava. Com a guerra no 6º mês, a ONU diz que 1/4 da população em Gaza está a um passo da fome extrema e que 1 em cada 3 crianças com menos de 2 anos está gravemente desnutrida no norte do enclave. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse nesta sexta-feira que o país está tentando chegar a uma trégua que aumentaria a entrada de ajuda e permitiria o retorno dos palestinos deslocados. Sisi também alertou contra os riscos de uma incursão israelense em Rafah. Nesta quarta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa israelenses disse que o país pretende transferir os palestinos deslocados de Rafah para enclaves humanitários em Gaza e afirmou que isso deve acontecer antes de qualquer ataque à última área de Gaza, onde os militares ainda não chegaram. Vamos lá, Lorival. O Benjamin Netanyahu sendo pressionado dentro de casa pelos Estados Unidos, uma pressão que aumenta cada vez mais. O quanto isso coloca em risco a tentativa dele ou o desejo dele de entrar em Rafah, os reféns. O Hamas disse hoje que não sabe se os reféns estão seguros. Eu quero entender qual é o grau de periculosidade que o movimento dele alcança hoje. A situação é muito complexa, né? Porque envolve esses reféns que a gente não sabe direito nem quantos estão vivos, né? O Hamas se recusou a entregar essa lista exigida por Israel, que levou inclusive a suspensão das negociações na fase anterior, mas agora há uma retomada de negociações. O chefe do Mossad, o serviço secreto israelense, está indo para Doha, no Catar, para as negociações com o Hamas, sem a intermediação dos Estados Unidos. E é uma nova fase, realmente. O Ramadã começou, o mês sagrado muçulmano, sem que a questão tivesse sido resolvida. Bem, de fato, os Estados Unidos explicitaram, né, seu total desembarque do governo Netanyahu, como eu havia assinalado já na semana passada, quando o Anthony Blinken e o Lloyd Austin, respectivamente secretário de Estado e secretário de Defesa, receberam Benny Gantz, que é uma figura da oposição, está no gabinete de guerra, mas foi desautorizado pelo Netanyahu para representar o governo. O embaixador israelense foi impedido de ir na reunião por Netanyahu. E aí, ontem, o Chuck Schumer fez esse discurso no plenário do Senado,
dizendo que não dá para continuar com Netanyahu, que Israel precisa convocar eleições, senão vai se tornar um Estado pária. Chuck Schumer é o mais importante judeu num cargo eletivo da história dos Estados Unidos, né? Antony Blinken é judeu e Joe Biden se autodefine como o não-judeu mais sionista que existe. E ao longo de 36 anos no Senado foi quem mais recebeu doações do AIPAC, que é o comitê do lobby judaico na política americana. E Joe Biden endossou hoje, né? Diz que foi um bom discurso do Chuck Schumer e que reflete o que muitos americanos sentem, né? Então, o Netanyahu ele precisa encontrar a quadratura de um círculo, que é conseguir resgatar esses reféns sem desistir dos seus objetivos maximalistas que ele se autocolocou no calor dos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, de destruir o Hamas. O que o Hamas, por sua vez, coloca? 3 fases de 42 dias cada uma, a primeira delas sendo as forças israelenses recuando para aquém da estrada de Saladin, ou de Saladino, o conquistador de Jerusalém. A estrada de Saladin, ela tem 42 quilômetros, ela cruza toda a faixa de Gaza. Seria uma forma de permitir que as famílias palestinas pudessem voltar para suas áreas. Elas não encontrarão suas casas, porque foram destruídas, tudo destruído, claro. Mas para desocupar Rafah e voltar para suas casas, mas ao mesmo tempo sem abrir caminho para uma ofensiva terrestre israelense, né? Nessa primeira fase, então, seriam libertadas as mulheres soldados, as mulheres militares israelenses, e aí seguiriam outras fases de libertação de reféns em troca de 1.000 prisioneiros palestinos em prisões israelenses. Israel considerou essa proposta ridícula, enquanto que a Casa Branca disse que ela está dentro dos limites daquilo que vem sendo negociado. Veja a diferença de posições, né? Mas, quem sabe, conversando lá quase diretamente com o Hamas, com a intermediação apenas dos catares, né? Israel consegue chegar a uma solução. Eu vejo essa ameaça, né, ao dizer que já deu a luz verde para a ofensiva terrestre, uma posição de negociação do Netanyahu perante o Hamas, uma pressão sobre o Hamas, mas essa é uma análise apenas, precisamos ver o que vai acontecer. Uma dúvida do que vai acontecer. Lorival, a gente tem 2 minutinhos, falamos de Israel até aqui, mas eu não quero deixar de aproveitar você. Quero só te fazer uma pergunta sobre as eleições na Rússia, começaram hoje, porque é um outro foco de preocupação, inclusive dos Estados Unidos. A cobertura da CNN vai ser completa durante o fim de semana, as eleições terminam no domingo, já sabemos do resultado, mas de qualquer forma, o teu último minutinho aqui para a gente falar de Rússia. É uma eleição de cartas marcadas, né, em que os 3 outros candidatos, como acontece a cada 6 anos, eu cobri a eleição de 2018, a última eleição, tem sempre um comunista, um nacionalista e um liberal, e nenhum pode criticar o Putin, né? E dizem abertamente que não criticam o Putin, tem que declarar isso para ser candidato. Assim como para ser senador e deputado é obrigado a não criticar. É uma democracia relativa. O Putin. E então, sendo assim, a grande questão é comparecimento. Naquela que eu cobri, tinha incentivos de toda sorte para os eleitores, lugar para as crianças brincarem, né, com monitores igual essas que tem nas festas aqui no Brasil, balões presentes para os eleitores, e mesmo assim as sessões eleitorais estavam vazias em Moscou, onde eu estava. No entanto, o regime anunciou 67% de comparecimento, que parecia nada realista. Mas o Putin ele precisa ter uma camada, por mais fina que seja, de legitimidade
né? Porque é mais fácil ser ditador quando você tem uma certa áurea de legitimidade, né? Sim, um teatro. O Nicolás Maduro, o Hugo Chávez, o Recep Tayyip Erdogan da Turquia seguem essa mesma linha, agora também a Nicarágua e El Salvador. Então eles tentam fazer isso, e alguns governantes, até brasileiros, concordam que é uma democracia, por aí, né, e as Lorival? coisas seguem adiante. Muito bem, obrigada, meu caro. Terminar a semana comigo aqui. Um prazer. O WW termina por aqui.